Começando aqui mais um estudo de casa do Projetando com Feng Shui. Para quem não me conhece, eu sou a Tef e hoje a gente vai começar a aplicar o Feng Shui neste estudo de casa aqui, neste apartamento. E esse apartamento é de um cliente nosso, é um cliente online, é um apartamento que fica em Niterói, no Rio de Janeiro. E a gente vai fazer aqui o estudo de Feng Shui juntos para depois passar para eles e continuar com o projeto, continuar com a consultoria, tá bom? Então aqui a gente realmente coloca o Feng Shui na prática, em projetos, para a gente realmente conseguir entender em questão de layout, em questão de diretrizes mesmo de projeto, para entender o que a gente vai poder fazer aí, trazer de melhor para a vida dessas pessoas, tá bom? Então, acho que quem está aqui, me diz se tiver alguém aqui que nunca esteve aqui na live, para a gente conseguir mapear aí, tá bom? E poder dar uma atenção também, tá bom? E a gente então vai começar aqui realmente colocar na prática aqui o Feng Shui, tá? Então, vou precisar da ajuda de vocês, como sempre, tá bom? A gente tá aqui no nosso estudo de caso número 50, ou seja, já foram muitos estudos de caso aí até agora, né? Já fizemos aí 49 estudos de caso, dentre clientes, a maioria, né? Essa grande maioria, alguns alunos também que ganham concursos internos do nosso curso online, então a gente também acaba trazendo aqui eles também para vocês, tá bom? E hoje a gente vai falar então sobre esse apartamento, tá bom? É um casal, não sei se eles estão aí, se tiver, dá um alô pra gente, tá bom, Raquel? E a gente vai pontuando aqui os pontos e depois, é claro, a gente vai conversar com eles pessoalmente, na verdade, por online, né, pela câmera, mas é conversar com eles e vai entender o que é possível, o que não é possível. Aqui a gente só vai ver todos os pontos de Feng Shui mesmo, tá? E depois, quando for falar com o cliente, a gente vai conversar sobre mais detalhes. Peraí, problema de gato aqui. Gato entrando. Fala oi, Sati. Oi. Então vamos lá. Ela gosta do colinho. E, gente, eu tenho aqui, ó, a gente comprou uma canetinha, então eu vou conseguir desenhar teoricamente aqui na tela. Vou tentar, se não der certo, a gente continua no mouse, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Então, primeira coisa que a gente faz, marcar o perímetro sempre na planta que a gente está trabalhando e vamos colocar o baguá, tá? Esse baguá é um baguá tranquilo de ser aplicado, tá bom? A gente vai acabar gerando aqui essa falta desse lado e essa falta aqui na entrada porque é uma planta com a porta recuada, né? Com a porta lá na frente, isso vai fazer com que gere essa falta antes da porta de entrada, tá bom? Então, vamos seguir sempre aquela ordem que a gente está seguindo, tá? Primeiro a gente vai em pontos de baguá, e aí a gente vai desenvolvendo aqui a análise, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu vou colocar aqui, vou numerar, tá? Lembrando também que a gente está avaliando aqui só o apartamento, mas conversando com eles, a gente vai conversar sobre o entorno, a gente vai pegar o endereço, a gente vai ver como é que estão as ruas do entorno, as vias, a altitude, a questão de rios também, entender como é que está acontecendo todo esse entorno aí, vizinhos e tudo mais, tá? Mas aqui a gente vai se atentar ao apartamento e colocar os pontos do apartamento aqui com vocês, tá bom? A gente tá super tecnologia, tem até uma webcam agora. Tem uma webcam e aí tem a canetinha aqui, eu consigo desenhar. Teoricamente, né, Bia? Vamos testar hoje, tá bom? Então vamos lá, gente. Então vamos colocando aqui os pontos do apartamento, tá? Então a gente tem, né? Deixa eu pegar aqui aquele nosso programinha e vou selecionar aqui pra gente pegar aqui a planta. Essa planta foi uma planta que eles mandaram pra gente, uma planta antiga, tá? Do apartamento, é um prédio bem antigo. E a gente só colocou no Photoshop e pintou de branquinho pra gente conseguir fazer o estudo aqui, tá? Aí, se tiver a parte de projeto, a gente vai fazer levantamento e tudo mais. Na verdade, eles estão fazendo levantamento pra gente lá. E aí, eles vão passar pra gente, a gente vai passar limpo pra fazer projeto, tá? Mas, se não tivesse, se não fosse projeto, fosse só consultoria de Feng Shui, a gente ficaria nessa planta mesmo e tá tudo bem, tá bom, gente? Quando Feng Shui, vocês não precisam se apegar tanto à questão estética, tá? Vocês precisam se apegar em trazer realmente os benefícios e as mudanças para a vida das pessoas, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto aqui, então, nós temos uma falta em amigos, certo? Aqui na entrada, essa área aqui, essa área aqui, deixa eu ver se vai dar certo isso. Ah, meu Deus. Essa área aqui é a área dos amigos, tá bom? Pra quem não lembra aí, tá? Tem que ter o baguá na cabeça já, hein, pessoal? Falta em amigos, tá? Então, a gente vai colocar aqui solução e vamos ver como é que a gente vai resolver essa falta em amigos deles, tá? E a gente tem logo em seguida uma falta na
criatividade, né? Só lembrando aqui, amigos, a gente está falando de pessoas que ajudam ele, a gente está falando de amigos físicos mesmo, e a gente está falando também de amigos espirituais, tem a ver com a fé também da pessoa, tá bom? E a criatividade, a gente está falando do futuro, a gente está falando de ter metas, ter criatividade mesmo, ter uma visão aberta para o mundo, ter uma visão de futuro e realmente conseguir chegar nessas metas, e tem a ver também com os filhos da casa, tá? No caso aqui, agora eu não sei se eles têm filhos, eu acho que não, acho que ali é só um quartinho de escritório, tá? Mas vamos chegar lá. Falta na criatividade, solução, então. Vamos colocar aí, e tem terceiro ponto, tem uma faltinha ali também na área da família, né? Falta na família, que é um respiro do prédio, tá? Sabe aqueles prédios antigos que eles têm aquela circulação vertical externa, com as janelas para lá do banheiro, para fazer a respiração, tá? Por isso que acaba tendo essa faltinha aí também, tá bom, gente? Então vamos lá. Como é que a gente vai conseguir resolver aqui? Vamos pensar juntos como a gente vai conseguir resolver essa questão aqui dessa falta na área dos amigos aqui embaixo, tá bom? A gente tem aqui um espaço que é uma pia, certo? E a gente tem um espaço que é um depósito aqui dentro, tá bom? Então, a gente vai... tem que ver aqui as opções, tá? A gente vai conversar com eles depois e tudo mais, mas vou colocar aqui algumas opções para a gente conseguir pensar a respeito, tá? Deixa eu pegar outra cor aqui só para não ficar o mesmo azul. Então, aqui, uma opção seria a gente colocar um trilho aqui, que a gente pudesse trazer luzes aqui com a intenção de empurrar essa falta, tá? Ou a gente pode trazer um espelho, deixa aqui. Ou a gente pode trazer um espelho aqui para cima da área da pia. Vai ser difícil, né? Não é uma área que a gente costuma espelhar. O fogão, ok, mas ficar espelhando a louça e a bagunça acho que não é uma coisa muito agradável, tá? Ou a gente pode trazer um espelho aqui para dentro dessa área de depósito, tá? Tem que só ver certinho como é que estão divididos aqui prateleiras de depósito e tudo mais, tá bom? Mas nossa ideia aqui vai ser usar essas curas para tirar essa falta aqui nessa área, tá? Então, vou colocar aqui a solução espelho ou luzes, tá? Como a gente tá falando de um apartamento, não tem como trabalhar por fora, então essas são as opções que a gente tem mesmo, tá? Então, a gente vai ter que entender aí como é que vai acontecer, né? Até a Paula perguntou aqui, iluminação externa, não tem como, tá bom, Paula? Por quê? Porque aqui é corredor de prédio, tá? E a gente não vai simplesmente instalar uma coisa lá fora, nem poderia e tudo mais, tá? Respondendo aqui, indo para o ponto da criatividade e respondendo a Bia perguntou, né? Falta na criatividade influencia nos filhos? Sim, influencia, tá bom? E como? Criatividade tem a ver com você criar. E uma coisa que a gente cria, que a gente deixa para o mundo, são os nossos filhos, né? É o que a gente gera, né? O que a gente cria mesmo. Por isso que tem a ver com a área dos filhos também, tá bom? E vai interferir vai interferir na energia dos filhos como um todo, tá bom? Então, um problema lá também pode ter aí algum problema com a relação com os filhos, né? Assim como do lado da família, que é o oposto, a gente tem a relação com os nossos pais, na área da criatividade, se você tem filhos, sim, vai interferir aí na energia da sua relação com os filhos e até nos próprios filhos, em como eles se sentem também, tá? Deixa eu só ver... Sônia, você não está conseguindo aplicar o baguá na sua planta? Faz o seguinte, manda pra gente a sua tentativa pelo direct do Instagram pra gente tentar te ajudar e entender o que você não está conseguindo fazer, tá bom? Mas lembra sempre, coloca o perímetro e depois aplica o baguá, e qualquer coisa volta naquela aula que tem lá no canal de conceitos básicos de aplicação do baguá, tá? Conceitos fundamentais, se não me engano, da série 4, que vai te ajudar bastante aí a conseguir aplicar esse baguá, tá bom? Então vamos lá, gente, criatividade. Aqui a gente tem, agora eu fiquei na dúvida se isso aqui a gente vai conseguir ver melhor depois do levantamento, tá, gente? É só um pré-estudo mesmo aqui hoje, tá? Mas eu fiquei na dúvida se isso aqui é uma porta ou não, tá bom? Mas aqui a gente vai ter também as mesmas opções, tá? Ou a gente vai trabalhar com luz, daí, né, a gente poderia pensar em colocar um trilho maior aqui, não sei se eles curtem spots, trilho de spots numa área como a cozinha, tá? Vai ter que ver se eles curtem, que também poderia trabalhar essa questão aqui.
ou a gente poderia trabalhar com o espelho, tá? O espelho aqui, se não for uma porta, a gente pode trabalhar o espelho como um todo, e se for uma porta, a gente pode trabalhar um espelho menor, aqui não tem problema, tá bom? Quanto maior, melhor. Se não tiver como, a gente faz o tamanho que dá, tá bom? Lembrando também que a gente pode usar os espelhos convexos se for se não tiver uma opção, tá bom? Então, solução aqui, eu vou colocar espelho liso, ou convexo, tá? Ou trilho de spots, né? Ou seja, luzes aí, tá? Pra gente conseguir eliminar essa falta também, tá bom? Acho que até aqui tudo bem? Aqui tá tranquilo, certo? Legal, gente. Agora falta na área da família. É uma área aqui, tá? Junto que tem o vaso sanitário. Na frente do vaso é uma janela. E aí tem o box aqui, tá bom? Nós não vamos colocar um espelho no box. Não vai ser legal, tá bom? Não vai ser muito agradável. Em geral, né? Ao menos que, sei lá, se a pessoa gosta, tá? Mas no geral não é uma coisa muito agradável, então não colocaríamos. Então, o ideal seria a gente tentar ou trabalhar com luz, tá? Ou trabalhar do lado de lá, que a gente tem aquele armário ali, tá? A gente pode colocar tanto. É que assim, existe a possibilidade de você falar, até a gente pode colocar aqui na porta do armário um espelho, espelhar a porta do armário? Poder até pode, tá bom, gente? Mas o ideal seria realmente estar mais próximo da parede, né? Seria realmente estar aqui atrás, tá bom? Nós vamos ver como é que é esse armário, se é um armário muito antigo, se é um armário novo, se é possível espelhar, se não é. Se dentro do armário a gente tem, de repente, um espaço de cabideiro, que a gente possa colocar um espelho no fundo do armário ou não, tá? E vai ver também a possibilidade de ter uma iluminação diferente aí, também o nosso trilho de spots, tá? Ou uma dicroica direcionável aqui para essa área por dentro, aqui na área do banheiro, tá bom? Então, suponhamos que eu possa ter aqui dois pontos de dicróicas e ela for direcionável e eu posso trabalhar aqui essa luz para esse lado, por exemplo, tá bom? Ou eu posso ver aqui se vai ser possível colocar no fundo do armário. Se não for possível, será que vai ser possível colocar na porta do armário, tá? Então, tem essas questões aí que a gente vai conversar com eles e ver o que é possível ou não para fazer essa correção, tá bom? Então, vou colocar também aqui espelho no fundo do armário, na porta ou luz no banheiro. Daí tem que ver, né, de repente, se existe esse ponto ou não, se o banheiro tem forro de gesso ou não, a gente vai ter que verificar isso daí, tá bom? Oi, Cris. No fundo, por quê? Porque ele está mais próximo da parede, fazendo realmente aquele trabalho de empurrar, tá bom? Aí são duas questões, né? Porque o espelho ele tem uma questão energética, de trabalhar a energia dos espaços, e tem a questão visual, de realmente enganar a percepção da pessoa que olha, né? Que vê e que percebe aquela profundidade, tá? Então a gente tem essas duas questões aí, tá? O espelho ele vai fazer as duas. Se você for pensar numa situação mais energética, a gente colocaria no fundo. Agora, se a pessoa ela não é tão se ela de repente não entende tanto essa questão da energia, talvez precise de uma coisa mais física, aí a gente trabalharia no armário. Entende? Um pouquinho? Porque assim, o espelho vai fazer a função dele, a pessoa vendo ou não, né? Então, Tef, então quer dizer que os espelhos podem ficar escondidos? Poder eles podem, tá bom? Poder eles podem, pelo Feng Shui pode sim, tá? A gente particularmente gosta de deixar eles expostos para a pessoa também lembrar que aquele espelho está lá, para a pessoa lembrar que ela está corrigindo uma falta, para ela ter a sensação da extensão do espaço dentro dela, tá? Mas, se não for aparente, também funciona, tá? Então, por isso que a gente vai verificar aqui o que é melhor, o que não é, e também que tipo de pessoa que é, e o quanto eles estão dispostos também a fazer uma interferência, de repente gastar um pouco mais com a porta do armário, ou não, tá? Ou de repente a gente chega lá e esse armário já é espelhado, a gente só tem que fazer o reforço, tá bom? Então, vai depender um pouquinho aí da nossa conversa com eles, mas essas são as possibilidades que pelo menos, eu vejo aqui agora, nesse momento, com vocês, tá bom? Vamos lá. Cris, no box, quando eu tenho acesso do registro do shaft, pode colocar um espelhinho convexo dentro? Pode. Assim, dentro do box mesmo, eu só fico com receio dele estragar, tá bom, Cris? Então, se você puder colocar na parede de fora, se tiver uma parede de fora que pegue o shaft, aí talvez fosse mais interessante, tá bom?
Aqueles perguntas poderia ser um trilho de spots apontado para o armário só na direção daquela parede. Poderia também, como se você fosse iluminar a própria roupa, né? Pode ser uma opção também, Cris. A gente, de repente, poderia pensar numa iluminação. Não é tão fácil isso aqui, gente. A gente poderia pensar numa iluminação aqui, que a gente tem uma luz direcionável pro armário, com a desculpa, entre aspas, de iluminar melhor as roupas, para a pessoa escolher as roupas. E isso também está fazendo aí o trabalho de eliminar essa falta aqui na área da família, tá bom? Então, uma solução sim. E vamos pensar também nessas 3 áreas, formas que a gente pode energizar essas áreas, né? Porque a pessoa está com uma falta. E, gente, é muito importante, assim, que vocês tenham uma coisa em mente. Quando alguém está com um problema, seja aqui no caso uma falta, seja um banheiro no lugar ruim, ou um fogão, ou enfim, o que for, seja o problema que ela estiver encarando em termos de Feng Shui, vocês têm que ter em mente que o problema ele existe, tá bom, gente? É óbvio que você colocar um espelho, você colocar uma luz, isso é uma cura, isso não é a solução, sabe? Não é literalmente você tá construindo aquele espaço, não é literalmente você tá tirando aquele problema da vida da pessoa, tá bom? Então é muito importante que vocês entendam que o problema ele existe e ele vai continuar existindo. O que a gente está fazendo aqui com o Feng Shui é trabalhando para mudar o padrão vibracional daquele problema e a pessoa conseguir trabalhar aquilo dentro dela com mais facilidade. Entende isso? Tá? Então, entendam cura como uma cura, como um remédio, tá bom? Mas o problema vai estar lá e o problema sempre vai estar lá. Por isso que nós somos a favor de, se possível, não ter o problema para você não ter que ficar curando o tempo todo, né? Não ter que ficar fazendo aquele esforço o tempo todo de estar passando e de estar superando aquele problema, entende? Então, se a gente conseguir eliminar realmente o problema, que nem no layout, por exemplo, se a gente realmente conseguir eliminar o problema, vai ser muito, 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 muito mesmo melhor para a pessoa do que se ela tiver o problema e ter que ficar curando, tá bom? Porque as curas, de tempos em tempos, seria interessante a pessoa rever, a pessoa relembrar, a pessoa, de repente, eu tenho aqui, né, essa falta em amigos, de repente vamos energizar também essa área, vamos trabalhar essa área dentro do quarto e assim por diante, tá bom? Então, não fiquem com a ilusão de que colocou o espelho e resolveu todos os seus problemas, tá bom? Tem muito trabalho a ser feito, tem um esforço a ser feito em cima de fazer essa cura, tá? Porque o problema ele existe, ok? Muito bom. Vamos ver aqui. Legal, gente. Glenda, mas esse trilho na frente do guarda-roupa, por estar no outro guá, que não é da falta, vai fazer efeito? Vai, Gle, não tem a ver com o guá, tá bom? Não tem a ver com você estar dentro de um guá ou não para fazer a cura. Uma boa pergunta, eu nunca tinha pensado sobre isso. Mas você não precisa estar no mesmo guá para curar o problema do guá, tá bom? Você precisa só curar, pensa apenas na forma e não necessariamente no baguá, nesse sentido que você tá falando, tá bom? Mas é uma ótima pergunta, é uma visão diferente aí, tá bom? Muito bom, pessoal. Agora a gente viu faltas e excessos, tá? Vamos lembrar daqui a pouco de falar sobre, quando a gente for falar de energização lá na frente, a gente dá mais ênfase nesses 3 pontos aqui, tá? Deixa eu até colocar uma outra cor aqui pra gente não perder. Vocês sabem que eu preciso de um mínimo de organização aqui para ficar em paz, tá? E agora vamos ver banheiros e fogão, tá? No caso aqui eles não têm lareira. Então, banheiros, vamos ver aqui. Um deles, só tem um e está na área da família, tá bom? Banheiro na área da família não tem problema nenhum. Passando aqui muito rapidamente, só para vocês lembrarem comigo quais são os guás que não são bom ter banheiro, tá bom? O centro, o sucesso, a prosperidade, tá bom? Os amigos, em alguns casos, colocar um X pequenininho, o no relacionamento, tá? E vou voltar aqui e agora vamos ver o fogão, tá? O fogão, lembrando que ele é o fogo da casa, por isso que é muito importante avaliar ele, e ele não é bom nos seguintes guás: no centro, no centro, no sucesso e na criatividade, tá bom? Então, o fogão não está em nenhum desses guás ruins, então tá tranquilo o fogão também, tá? Então, em termos de baguá no geral, está tudo bem, tá? Elaine,
Tef, uma vez feita a cura e a energização, é para fazer sempre ou é necessário fazê-las periodicamente, né? Refazê-las de vez em quando? Elaine, tem cura que você vai colocar, por exemplo, um espelho, você coloca e ele tá lá, e ele fica lá, e tá tudo bem, tá? Mas existem outras curas, sim, que você vai ter que refazer de tempos em tempos, tá bom? Existem, sim, outras curas que vão ter esse tempo de validade, digamos assim, tá? Mas mesmo nas curas físicas, é interessante de tempos em tempos você voltar para elas e entender. Será que eu superei? Não superei? Isso mexeu? Não mexeu? Será que eu tenho que trazer mais algum elemento, fazer mais alguma cura, trazer mais algum objeto de energização, tá bom? Sempre trabalhar essas áreas que são faltantes, porque elas vão sempre ser aquela dor da pessoa conforme o tempo for passando, tá bom? Muito bom, gente. Cris, banheiro no relacionamento é ruim em alguns casos, por quê? Porque, Cris, no banheiro no relacionamento, o banheiro é água, e água no relacionamento gera um relacionamento muito emotivo, tá? E isso pode sim trazer um conflito no casal, tá? Mas a gente vai ver isso junto com as recorrências do resto. Então, se a gente tiver outros problemas que gerem problemas de relacionamento, a gente vai poder ficar esperto e entender se aquilo também é um problema ou não, tá bom? Muito bom, gente. Mari, tudo bem? Banheiro, pior na área da saúde ou amigos? Saúde, com certeza, Mari. Porque saúde é o seu centro, o seu equilíbrio, tá? Tudo que é no centro do baguá de problema são problemas mais pesados, tá? Porque tem a ver com a nossa saúde. Acabou a saúde, acabou tudo, tá bom? Muito bom, gente. Bia, se o casal for de madeira, ter um fogão no relacionamento influencia? Não, Bia. Não seria um problema, não, tá bom? Apagou. Não tem problema, gente. Vocês podem perguntar, tá bom? Não precisa ficar com vergonha, não. Não tem problema, não, tá? Vamos ver. Então vamos continuar aqui. Me ajudem aqui, por favor, gente. Me digam o que tem de pontos de Feng Shui que a gente vai poder melhorar aqui nessa sala de estar, tá? Pegando aqui essa área toda aqui, ó, tá? Me ajudem aqui em relação à entrada, em relação ao sofá, à mesa de trabalho aqui em cima, tá? Me digam o que a gente vai poder trabalhar aqui para eu ver se vocês estão entendendo, tá bom? Lembrando que aqui a gente também coloca na prática vocês e a gente coloca na prática o que vocês sabem pra gente ver se vocês estão entendendo o que a gente tá falando ou não, tá bom? Carol, Tef, li outro dia que fogão representa Deus. Não sei, Cá, a gente nunca foi visto dessa forma, tá bom? Talvez em outra escola, talvez, mas ele tem muito essa representação de ser a energia vital da casa, sabe? É a energia que dá vida à casa. Tanto é que se você, não sei se já passou pela experiência, mas de mudar e não chegou o fogão ainda na sua casa, sabe? Parece que você não conseguiu mudar, parece que você não conseguiu estar lá. Porque como ele vai trazer toda a questão do alimento, de nutrição mesmo da casa, sem o fogão na casa parece que aquilo não... A casa não tem vida, sabe? Então ele tem muito a ver com a energia vital, tá bom? Mas é interessante, tá? Muito bom, gente. Então vamos lá aqui. O pessoal já tá falando, então sofá no fluxo do Ti, muito bom. Sofá no fluxo do Ti. Outro ponto aqui, deixa eu ver. Escritório, né, de costas. Escritório de costas para porta de entrada, no caso, né? A gente também tem. Muito bom, Cris. Vou colocar escritório também. Eu tô colocando escritório, mas é só uma bancada, tá bom, gente? Mas a princípio onde eles vão trabalhar, tá bom? Escritório de frente. Oh, meu Deus. Para janela. Muito bom. O que mais? Deixa eu ver. É isso, certo? A Glenda perguntou onde as pessoas comem nessa casa. Pois é, Gle, não tem mesa aqui, né? Mas ó, isso é um ponto importante. Vamos colocar aqui. Sem mesa de jantar, tá? Isso também é um ponto. Por quê? Porque a mesa de jantar tem toda a representação do que é a mesa e para que ela serve,
tá bom? A gente tem que entender por que que não tem mesa, tá? Legal, legal. Muito bom. Deixa eu ver se alguém mais falou mais alguma coisa. Patrícia, Tef, o espelho para a cura tem que ser na parede da área faltante ou na parede de dentro? Tem que ser em volta da falta, tá bom, Paty? Então, aqui, que nem aqui nessa falta, ele pode ser tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui, tá? Ele tem que ser numa das paredes em volta que abrange aquela falta, tá bom? Muito bom, gente. Acho que esses são os pontos, tá bom? Então, vamos lá, tá? Primeira coisa, vou colocar aqui o cenário ideal, tá? Ah, mas será que o cliente vai querer? Não sei, vamos conversar com eles, tá bom? Tem que ver até que ponto existem móveis embutidos, até que ponto existe a possibilidade de mudança, até que ponto eles querem mudar ou não. A pessoa pode virar e falar, não, mas eu me sinto muito bem assim. A gente fala, então tá bom, então vamos só curar, tá? Se a gente fosse pensar só em curar, aqui nesse caso do sofá, tá? Pegando aqui, vamos pegar primeiro sofá no fluxo do Qi, tá? Pensando só em curar o sofá, o que a gente poderia fazer, tá? Lembrando que para fazer essa cura, a gente pode usar ou a bola de cristal ou usar uma planta, certo? Então, ó, a gente poderia trabalhar uma vegetação aqui do lado do sofá para fazer o bloqueio do fluxo do Qi e a gente poderia, de repente, trabalhar aqui um espelho para a gente ter o nosso espelho retrovisor. Concordam comigo? Tá? Então, possível curar desse jeito? É possível curar desse jeito, tá bom? Mas lembrando que aqui a ideia é a gente trabalhar mais com a parte de interiores do que fazer as curas em si, tá bom? Se possível, a gente vai fazer a mudança, vamos propor aqui a mudança mesmo, tá bom? E não só fazer a cura de Feng Shui, tá? Então, se a gente for trabalhar uma mudança, o ideal, tá bom? O ideal aqui, no geral, o que seria? Primeiro, a gente ter um espaço para mesa de jantar, né? A gente poder ter o sofá de frente e a gente também ter espaço, de repente, para colocar essa mesinha, porque se existe uma mesa aqui, acredito que eles usem. Então, se eles usam, é importante a gente pensar também num espaço que eles possam trabalhar, tá bom? Então, primeira coisa, eu vou virar o sofá, tá? Então, eu vou colocar o sofá do lado de cá. Peguei aqui uma canetinha um pouco mais grossa pra gente tentar trabalhar aqui, tá? Tô tentando... Não se apeguem ao desenho, tá bom, gente? Primeira vez na canetinha, vamos ver se dá certo isso aqui, tá? A gente poderia ter aqui uma mesinha lateral normal, tá? Então, o sofá virado de frente, tá? Ponto 1, ok, tá? Agora, vamos ver aqui uma mesa de jantar, tá? É um espaço bem reduzido, tá? Então, a gente poderia, de repente, propor uma mesinha redonda, uma coisa mais pequena, uma coisa menorzinha, tá bom? Para que eles conseguissem, enfim, circular aqui com facilidade e ao mesmo tempo ter uma mesinha, tá? Deixe-me pensar aqui. Trabalho, né? Peraí, vamos pensar aqui que de repente a gente pode ter um rack, uma peça inteira aqui ou duas peças, tá? Enfim, mas que a gente tivesse a TV daquele lado e que a gente pudesse usar aqui para uma cadeirinha para fazer um espaço para trabalho ali no cantinho, tá bom? Ah, gente, muito bem. A D sempre me lembra, gente, se possível, curtam esse vídeo pra gente, tá bom? Curte, vocês ajudam a gente a espalhar essa mensagem, vocês ajudam a gente a mostrar esse conteúdo para as outras pessoas, tá bom? Então, se vocês curtirem, a gente agradece muito, tá bom? E também curtam se vocês gostaram, é claro, tá bom? Se vocês estão gostando aqui desse estudo de caso, tá? Então, gente, Tef, mas a mesinha ela vai ficar mesmo assim no fluxo. Vai ficar no fluxo, tá? Mas dos fluxos, o menor, ela tá lá no fundo. Ou seja, ela não tá logo que a porta abre, ela não tá lá na frente, tá bom? Ela tá lá no fundo. E isso já vai trazer um pouco mais de distância pra gente poder ter um pouco menos de fluxo nessa pessoa, tá bom? Tef, mas mesmo assim a gente poderia trabalhar a cura? Poderia, tá? Aqui no caso, a gente poderia colocar aqui uma plantinha já para a gente trabalhar a questão do fluxo, tá? Não precisa necessariamente colocar o cristal, porque pensa, tá longe, tem a plantinha na frente, o fluxo não vai chegar lá com essa intensidade toda, tá? Mas vai ser importante a gente trabalhar, deixa eu fazer da mesma cor aqui as curas, né?
vai ser importante a gente trabalhar aqui um espelho na frente dessa bancada, porque aí, nesse caso, a gente vai acabar tendo uma situação de trabalhar de frente para uma parede, que também não é positivo, porque a pessoa vai trabalhar sem perspectiva, bloqueada, e o trabalho ele vai ficar sem perspectiva e sem visão, tá? Então, assim, dos layouts, esse aqui é o que eu imagino ser o mais adequado, visto que a gente tem que colocar uma mesa de jantar aqui nessa sala também, tá? Muito bom. Flávia, existe alguma espécie de planta específica? Não, Flá, o importante é essa planta, ela, quando a pessoa estiver sentada trabalhando, essa planta ela tem que ser de um tamanho que ela cubra a pessoa, tá? Quem entre, por exemplo, não veja tão nitidamente a pessoa lá no fundo, tá? Ela tem que cobrir um pouquinho essa pessoa, ficar entre as folhas, tá bom? Mas pode ser qualquer espécie, ok? Tente pegar uma espécie aqui, no caso, interna, que não precise de muita luz e que... E existe, né, a possibilidade, como a planta vai estar no fluxo, dependendo desse fluxo, pode ser que essa plantinha dê uma baqueada, então tem que pegar uma planta que seja mais forte, tá bom? É o nosso conselho, assim, em termos de espécie, tá bom? E, sim, a planta tem que ser natural, tá bom? Artificial não vai fazer o trabalho que a gente quer de absorção de Ti, porque o fato dela ser viva é o que faz ela absorver o Ti, tá bom? Muito bom, gente. Tá. Deixa eu ver aqui. Uma possibilidade, até a Bia falou aqui, seria a gente tirar essa parede aqui, tá bom? Acredito, Bia, que não seja o caso deles, tá bom? Mas é uma possibilidade, sim, se a gente fosse pensar em projeto, a gente tirar essa parede, fazer uma coisa mais integrada e tudo mais, tá? Não vou entrar nesses méritos aqui, porque acredito que não seja essa a ideia do projeto, tá? Mas podemos conversar com eles sobre isso. Pensando nisso, deixa eu ver aqui, Bia, se existe uma... Só tô imaginando aqui. Suponhamos que a gente faça isso. Suponhamos... Só pra gente levantar para eles, tá bom? Tem que, é claro, ver se eles vão topar o investimento, tá? Mas suponhamos que... Paga aqui. Suponhamos que não tenha isso e que a gente pense em abrir essa cozinha, tá? O fogão, ele tá aqui. Ele vai acabar ficando de costas, né? Ele tava de frente, mas agora nessa situação ele acabaria ficando de costas. E, de repente, é uma possibilidade... Sei lá, o que a gente ganharia com isso, né? Acho que a gente ganharia mais espaço para uma mesa, seja quadrada ou redonda, tá bom? Tanto faz. E, de repente, um pouco mais de espaço aqui na sala para trazer o sofá mais para cá, ou para colocar um sofá maior, ou alguma coisa assim, tá? Sei lá, essa vantagem que eu vejo, sem muitas mudanças, né? Porque se a gente fala de trocar o fogão, né? De mudar o fogão, sei lá, a geladeira poderia vir para cá, a pia poderia ficar mais para cá, poderia tirar o fogo da água aqui, a gente poderia virar a bancada, fazer um fogão na ilha, fazer uma banquetinha aqui, ou alguma coisa do tipo, mas eu acho que daí vai ficar muito caro, entendeu? Porque daí mexe ponto de hidráulica, mexe ponto de gás, eu acho que vai acabar causando de leve assim, tá? Mas interessante a gente só pensar a respeito, tá bom? Vou manter a ideia original, tá bom? Pra não causar muito aqui, tá? Mas é uma possibilidade, sim, mas eu acho que a gente tem que justificar muito pro cliente essa abertura, pra ele investir a grana que investiria, tá? Porque aqui o fogão tá de frente, então não sei se é tanta vantagem assim, tá bom? Tem que ver também se o apartamento é alugado, se o apartamento é deles, né? Quanto eles estão dispostos a investir, ok? Lari, a plantinha pode ficar em cima da bancada da TV? Dependendo dessa bancada, pode, sim, tá lá. Se essa bancada for um pouquinho mais grossa, você pode colocar sim na bancada, tá? Mas lembra que ela tem que ser um pouquinho grandinha, tá bom? Muito bom, gente. E a Lari também levantou uma questão importante, né? De repente, na hora que a gente tira essa parede aqui, essa daqui, ó, pode ser, não sei, a gente teria que estudar um pouquinho mais o estrutural. Eu duvido que eles tenham estrutural, porque o prédio é muito antigo, tá? Então talvez só tirando mesmo para saber, mas aqui talvez role uma viga aqui em cima.
E se rolar uma viga, a gente vai ter uma viga no meio da mesa, vai acabar gerando conflitos aí para essa família, tá bom? Lembrando que a viga, ela divide, e aí as pessoas vão ter opiniões divergentes na mesa, tá bom? Então, isso vai gerar aí problemas de comunicação para essa família, lembrando que a mesa representa também a união familiar desse casal, tá? Então, tudo bem, gente. Então, vamos lá, sofá no fluxo do Ti, mudança de layout. Escritório de costas, mesma coisa, mudança de layout. Escritório de frente para a janela, que também é um problema, porque a pessoa ela vai ficar muito distraída, não vai conseguir concentrar no trabalho. Também fizemos uma mudança de layout. E sem mesa de jantar, colocamos uma mesa de jantar, lembrando que não ter a mesa de jantar, o que é isso, né? O que acarreta? A mesa, ela representa a união familiar e a união dos amigos, é você receber pessoas na sua casa, tá? Então, ter a mesa é importante porque para ter esses momentos de família, para ter esses momentos de convívio, para ter esses momentos com os amigos, tá bom? Ela é um ponto muito importante em termos de utilidade, mas muito importante também para essa questão simbólica da mesa e de você realmente ter essa união da família, ter essa união dos amigos para esse casal, tá bom? Por isso que a gente vai falar para eles que é importante sim ter a mesa, tá? Hoje, não sei como eles fazem, vamos perguntar, tá? Não sei se eles comem no sofá mesmo ou naquela mesinha que tá ali de costas, tá? A gente vai investigar isso aí direitinho, tá bom? E uma mesinha redonda, fica super fofa, a gente coloca um pendente, deixa super bonitinho, tá bom? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando aqui. A Bia tá falando que uma árvore da felicidade cai bem nesse espaço. Se for no relacionamento, um vaso de macho e fêmea, sim, fica super bem mesmo, né? Se for um pouquinho mais pra cima ali no relacionamento, melhor ainda. Muito bom, Bia, muito bom. Eu tenho uma aqui, tá vendo ali, ó? É uma árvore da felicidade aqui, tá? Não tá no relacionamento, mas ela é super bem-vinda, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver se na sala falta alguma coisa. Acho que não. Acho que é isso. O princípio é isso. Tá. Gente, ó, falta uma questão importante aqui em termos de baguá, hein? Vou até subir lá, vou mudar aqui a numeração. Me digam o que eu esqueci de falar aqui de baguá. Vamos ver se alguém tá esperto aí. 5. Vou colocar aqui. Me digam o que eu esqueci sobre baguá. Vamos ver se vocês estão vendo isso, tá? É um ponto muito importante aí em relação à organização geral das pessoas aqui no apartamento, tá? Muito bom, gente. A gente já vai falar sobre fogão, tá bom? Até aqui a Virgínia perguntou, né? Se tirar a parede, o fogão não fica muito visível? A princípio não, tá bom, Virgínia? Porque a pessoa ela vai entrar ali pela porta de entrada principal e o fogão tá pra trás, então a pessoa não vai ter visão logo que chega do fogão, tá? A varanda, no caso, é aberta mesmo, tá bom, Elaine? Tá tudo bem na varanda. 3 portas no corredor? Não, Glê, ainda não. Muito bom, Paula Faria, posição de comando, tá bom? Posição de comando do casal, tá bom? Olha onde o casal tá hoje. Oh, meu Deus. Aqui, tá bom? Lembra onde é o comando? O comando é sempre pra frente, na diagonal oposta, tá bom? Então, o casal tá fora da posição de comando. O ideal seria esse casal vir aqui para esse quarto. Concordam? Por quê? Porque tá no comando e outra, né? Em termos de layout, eu acredito que fique até melhor do que do jeito que tá hoje aqui, espremidinho aqui, tá? Então, peraí, vamos lá. Vamos lá. Casal fora da posição de comando, tá? Do apartamento como um todo. Solução. Vamos propor aqui uma mudança de layout, tá? Não vou fazer agora, vou fazer quando a gente chegar no quarto, porque eu quero que a gente avalie aqui todos esses pontos em relação ao quarto hoje, tá bom? Mas já pensando que o ideal seria eles irem lá pra frente e se não for, né, se não tiver como eles irem, existe sim cura para isso, tá bom? A cura é só no curso fechado, mas existe cura, tá? Mas lembrando que a gente sempre prefere resolver o problema do que ficar remediando isso, tá bom? E é muito engraçado, porque essa questão de comando é muito da pessoa, né? Eles têm que querer ir pro comando, tá bom?
E a gente pega vários casos que a gente fala e a pessoa fica muito relutante, fala, não, mas aquele quarto, eu quero muito aquele quarto, porque, sei lá, por N motivos a pessoa acha que não pode, tá bom? Mas, no final, a pessoa geralmente acaba indo pro comando, tá bom? Acaba indo. Glê, muito bom, tá? Eu ia falar sobre isso também. Vamos colocar assim, aqui também, essa outra questão que você levantou do vai e volta, tá bom? O que é isso, gente? Se a pessoa, ela entra por aqui, o casal, né? O casal chegou e vou pro quarto. Eles vão entrar e eles vão voltar, tá bom? Então, só o casal, eles vão ter essa situação do vai e volta, tá bom? E lembrando que quando a gente tá falando da casa, a gente tá falando dos moradores, dos proprietários, então é mais importante aqui o casal do que qualquer hóspede ou do que qualquer filho, tá bom? Os filhos, eles estão, entre aspas, basicamente temporariamente morando na casa dos pais. A ideia é que eles montem a família deles, que eles saiam de casa e a casa não é deles, tá bom? Quem paga as contas e tudo mais é o casal, tá bom? Então a energia que se manifesta é a do casal. Então aqui no caso o casal está indo fazendo vai e volta, tá? Então vou colocar aqui casal no vai e volta. Tá? Se vocês não têm ideia do que eu tô falando, depois vai no canal, tem uma série só de aplicação de Bagua e lá a gente fala sobre as energias de forma e uma das aulas é só sobre vai e volta, tá bom? Então, depois para aprofundar, vai lá e veja essa aula, tá bom? Solução aqui então vai ser a mesma coisa aqui, mudança de layout, tá? Muito bom, gente. Eu tô organizando para ficar aquela ordem que a gente estipulou, tá bom? Que a gente sempre fala aqui. Primeiro coisas de Bagua geral e depois a gente vai ambiente por ambiente a partir da porta de entrada para ver o resto, tá? E daí no final a gente vai para as energizações, tá? Muito bom, gente, muito bom, muito bom. A cura do vai e volta, gente, existe uma cura, tá bom? A gente não chegou a passar ela ainda nem no curso. Assim, não chega a ser uma cura, tá? É uma solução que ajuda, tá? Mas é um daqueles casos assim que você pode fazer isso para ajudar, mas querendo ou não, como você vai mudar a pessoa a fazer aquele movimento? Não tem como você mudar ela a fazer esse percurso, entende? Então, é uma aspirina, digamos assim, tá bom? Mas ajuda. Se não tiver como mesmo, acaba ajudando sim, tá? Muito bom, gente. Próximo. Então, em termos de Bagua, a gente já fala disso, então vamos para a cozinha e aí depois a gente vai para a área dos quartos, a área mais íntima aí da casa, tá? Vamos lá, cozinha, vocês estão falando do fogão, né? O que acontece nesse fogão? Gente, o fogão aqui, tá? A pessoa que cozinha, lembrando que o que é importante é o quê? É a pessoa, não é o fogão, tá? O fogão é importante, mas é a pessoa que cozinha estar de frente para a porta, tá bom? Então aqui no caso, essa pessoinha aqui que tá cozinhando, tá tudo bem, por quê? Porque ela tem visão da porta de entrada, percebe? Então o layout ele tá muito bom, tá? Então, fogão tá no comando, então tá tudo bem, tá bom? Tem uma outra questão importante que eu vou colocar aqui, mas a gente vai ter que pedir para depois ver foto aqui direitinho, tá bom? Mas tem uma questão que vocês vão entender que é assim. Eu vou desenhar aqui do lado, tá bom? A gente pode ter aqui, tem a bancada, e eu tenho aqui um fogão, e do lado do fogão eu tenho uma pia. Isso aqui vocês já sabem que é o quê? Água e fogo, um do lado do outro, e a água acaba apagando o fogo do fogão, tá bom? Isso pode acontecer tanto lateralmente, quanto, como a gente já viu várias vezes, a gente ter um fogão e na parede de trás, né? Ou seja, que tem uma parede entre, né, atrás da pia, e aqui na parede de trás eu ter aqui um tanque ou uma pia de banheiro, alguma coisa assim. Eu também tenho aqui o problema de fogo apagando água, tá bom? Outro ponto importante, a gente ter o fogão e imediatamente ao lado a gente ter a geladeira, tá? A geladeira também, ela vai gerar água, tá? Por conta do gelo, por conta do frio. Isso também acaba sendo água apagando fogo. Em menor intensidade, é claro, tá? Mas também tem uma outra opção, que é a gente ter o fogão de um lado e a gente ter a pia, contrário, né? Peraí. A gente ter a pia desse lado
e a gente ter o fogão na frente da pia, tá bom? Imediatamente na frente da pia, tá? E isso acaba sendo também um problema de fogo apagando água, não, água apagando fogo, tá bom? Então, essas relações aqui são as relações que vão prejudicar o fogão, tá? E boa pergunta, Bia. Qual a distância ideal? A gente já falou aqui para vocês no Feng Shui que não tem medidas, né? Então, eles nunca falaram, tipo, X metros, tá bom? Até porque isso aqui é bem antes de existir metros, tá? Mas a gente, pelo nosso feeling, a sensação de proximidade varia em torno de 1 metro. Em torno de 1 metro, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. Vai depender aí do que a gente sente, do que a gente vê e da distância que a gente percebe, tá bom? Se aqui no meio, tá? A gente vai ver o quê? Se esse fogão, ele está diretamente em frente à pia ou não, tá bom? E essa distância aqui, se ela for um corredor, de repente, de 90 centímetros ou de 1 metro, a gente vai trabalhar também essa situação do fogão em frente à pia, tá? Vou colocar aqui com um adendo que a gente vai verificar em foto e com o cliente, tá bom? Lembrando também que a gente vai verificar os sintomas com o cliente para ele entender, pra gente entender se isso é um problema na vida dele ou não, tá? Então, fogão, opa, em frente à pia, tá? Solução aqui, no caso, vai ser uma cura de Feng Shui, tá? Porque a gente não tem como mudar isso aqui de lugar, provavelmente. Se o fogão for solto, tiver como mexer, a gente poderia mexer, tá bom? Mas acredito que não seja o caso, tá? Então, só esse ponto de atenção aí para vocês, tá bom, pessoal? Ok. Bom, vou deixar esses desenhos aí do lado, não tem problema. Legal, gente. Mas ele tá de frente para a porta de entrada, o que já é uma coisa bem rara de se achar, né? Então, muito bom, tá? Que outros pontos eu tenho aqui, gente? Tem mais uma questão aqui em relação a esse fogão que eu gostaria muito que alguém aí me falasse. Thelma, fogão com parede atrás, ser máquina de lavar roupa, isso é ruim, certo? Sim, né? Porque ele faz divisa com um ponto de água, provavelmente. Tá bom, Thelma? Menos pior do que uma pia, tá? Mas depende, né? Hoje a gente usa mais a máquina de lavar do que o tanque. Então, tem que observar essa água aí, tá? Gente, isso aqui é muito bom. Tá quentinho. Muito querido. E aí? O que mais tá acontecendo aqui, hein? Lari, e vaso em cima também é ruim. Sim, se no andar de cima você tem um vaso sanitário bem na direção do fogão, também é ruim. Muito bom. Né? Lembrando que tem uma aula só sobre cozinhas que a gente explica melhor tudo isso, tá bom, gente? Lá no canal. Virgínia, e quando tem vaso sanitário atrás do fogão, a gente não leva tanto em consideração o vaso, tá bom, Virgínia? Assim, existem níveis e níveis, né, gente? É difícil você falar assim no Feng Shui que não tem uma regra, tipo, isso é muito bom, isso é muito ruim, porque tudo é uma questão de quanto de água passa, se não passa, né? Se aquilo é utilizado ou não, que nessa brincadeira do tanque, a gente usa mais a máquina do que o tanque, tá? Mas no geral, o que eles dão mais ênfase são os pontos de pia mesmo, tá bom? Norma, fogão está no trabalho. Eu sei, não tem problema não, tá bom? Eu entendo a conexão que você fez, né, na questão de trabalho ser água e ele ser um fogo, mas não tem problema, tá bom? Pelo Feng Shui, pelas regrinhas que a gente segue lá, tá? Muito bom, Camila, é isso que eu queria ouvir. Uma seta invisível apontando para a pessoa que cozinha. Olha lá, gente. Aqui a gente tem aqui a pessoa, certo? E aqui a gente tem, deixa eu pegar uma cor mais forte, uma seta, ó, dessa parede bem nessa pessoinha. Estão vendo? Isso acaba gerando aí esse problema então, tá bom? Vamos lá. Seta invisível para a pessoa que cozinha, tá bom? Mesma coisa a questão de distância de seta, tá bom, gente? Pensa que ela tem que estar próxima à pessoa, por pelo menos 1 metro de distância. Se ela estiver muito longe, não vão noiar e arredondar todas as quinas da sua casa. Não é isso, tá bom? Ou da casa do seu cliente, tá?
ela tá a uma distância bem próxima aí dessa pessoa, ela tá literalmente nas costas dessa pessoa, tá bom? Solução vai ser tirar a seta de qualquer forma que a gente já explicou para vocês aqui no canal, que é ou colocando um penduricalho, ou colocando uma canaleta, ou colocando uma planta, mas aqui não cabe, tá bom? Alguma coisa que disfarce, ou até fazendo um chanfro na própria obra, pedindo pro pedreiro quebrar essa quina, tá? O importante é tirar a ponta, que é a ponta da pessoa, tá bom? Muito bom, parabéns, Ká, isso mesmo. Vamos lá. Próximo. Vamos ver aqui se tem mais algum ponto em relação a esse espaço. Aqui embaixo é um depósito, uma despensa, então tá tudo bem, tá? Não tem problema nenhum. E aqui a lavanderia no geral também não tem problema nenhum, tá? A única relação de lavanderia que a gente vai encontrar é quando o tanque ele tá ou na parede que faz divisa com o fogão, tá? Tanto lateral quanto de costas, ou quando a parede faz divisa com a cama, com a cabeceira da cama, tá? Aqui no caso a parede não faz divisa, tá? Isso aqui não é um tanque na divisa, tá bom? Porque a parede hidráulica não é aquela, ok? Então acaba não sendo um problema aí também, tá bom? Muito bom, gente. Lari, perguntaram antes se a geladeira atrapalha a posição do comando do fogão porque não deixa ver a porta. Não, gente, não tem problema não, porque a pessoa ela tá para trás, tá? Então se alguém imagina que alguém entra lá e fala, oi fulano, a pessoa vai ver, tá? Ou a pessoa, se alguém entrar, a pessoa vai ver que alguém entrou, tá? Ela tá assim de frente, não tem problema não, tá? Muito bom, gente, muito bom. Acredito que no geral aqui resolvido essa questão de acessos aqui, tá? Vamos agora para o quarto, então? Camila, nesse caso, a pessoa está no fluxo de ti da cozinha? Não, Cá, porque a porta não está de frente para ela. Se a porta estivesse aqui, ó, se a porta estivesse aqui, aí ela estaria no fluxo, tá? Mas como não está, não, ela não está no fluxo, não, tá? Muito bom. Deixa eu só pegar a caneta da mesma cor, preto aqui. Vamos fazer esse layout do quarto, então, tá bom? Sim, a cama do casal fica encostada na parede, Bi. É mais comum do que vocês imaginam essa questão de cama de casal encostada na parede, tá? Pelo menos aqui em São Paulo, aqui no Rio, eu acredito que também, por ser uma cidade muito grande, os apartamentos acabam ficando menores, né? E o pessoal acha que, enfim, coube a cama tá valendo, e não é bem por aí, certo? Então vamos lá. Vamos levantar os pontos aqui do quarto do casal para a gente realmente fazer essa mudança e poder justificar melhor essa mudança toda, tá bom? Então, um dos pontos, até a Bia já falou, vou colocar aqui, tá? Cama encostada na parede, tá? Então, o que acontece? Um deles não vai ter, um deles vai se sentir literalmente espremido aqui, né? Porque nem espaço pela frente tem direito, tá? Essa pessoa aqui, ela tá presa, ela tá espremida, ela tá sem espaço, tá bom? Os dois, né, ambos, uma porque tá encostado na parede e o outro porque realmente não tem, tá? Mas ambos estão sem a mesinha de cabeceira, tá? Ou seja, eles estão sem apoio do parceiro, tá bom? Em termos de Feng Shui, pensando na simbologia de que a mesinha é um apoio para a pessoa no momento onde ela vai se deitar, no momento onde ela vai acordar, é o primeiro apoio que ela vai acordar e vai de repente pegar alguma coisa do lado dela, tá bom? Outro ponto importante aqui do quarto, gente. A gente também vai ter bloqueios, né? A gente tem tanto o bloqueio lateral quanto o bloqueio frontal aí, que eu acredito que seja um gaveteiro ou alguma coisa do tipo, tá bom? Então, bloqueios na entrada do quarto, tá? Tem mais algum ponto aqui que eu não falei? Tem mais um ponto aí que é um pouco discutível, mas ele é um ponto também, tá bom, gente? Alguém consegue me dizer aqui? Vamos lá, Lu. E quando num apartamento de cobertura, toda a cozinha está debaixo da caixa d'água do prédio? Aí também é ruim, Lu. Você vai ter também a água apagando o fogo, tá? Cura tem, tá bom? Mas é uma coisa um pouco mais complicada, tá? Essa questão. Problema de caixa d'água, de piscina, no andar de cima, nos quartos também é bem ruim você dormir debaixo dessa água toda, tá bom? No fluxo do Ti, de certa forma, sim, né? Isso, TV no quarto. Vamos ver.
TV no quarto é outro ponto e que eu falo que é discutível porque provavelmente mesmo mudando de quarto eles vão querer TV, tá? Geralmente quem tem TV no quarto curte TV no quarto, mas a gente vai perguntar pra eles se é uma possibilidade não ter a TV, tá bom? Norma, janela na lateral da cama não é um problema, tá bom? Janela na lateral não tem problema. O problema é a janela na cabeceira, tá? Lateralmente não tem problema nenhum, tá? Muito bom, gente. E no fluxo do Ti, de certa forma é, né? De certa forma é, Glê. Aqui o Ti, ele chega e ele dá aqui, bem, nessa pessoa aqui, tá bom? Então, cama no fluxo do Ti, ok? Então, temos aqui, além daqueles dois problemas lá da frente, né? A gente tem mais 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente tá falando aí de 7 questões importantes de Feng Shui que vão justificar a mudança desse layout, tá bom, gente? Então, é importante quando vocês forem falar para o cliente, vocês conseguirem realmente justificar isso de uma forma realmente mais concreta, tá bom? Tipo, a gente não tá falando, é só isso. Não é. Envolve um monte de coisas, tá bom? Então, a gente espera que dessa forma eles topem em mudar aí a posição do quarto, tá? Então, a solução para isso vai ser mudança de layout, tá bom? Para todos eles, tá? Então, vou só copiar e colar aqui e a gente vai fazer esse layout novo aí do quarto, tá? Aqui e aqui. Tudo bem? Deixa eu pintar. Aqui. Eu gosto de colocar os números para vocês conseguirem enxergar quantidades, tá bom? Acho que é importante aí. Tá? Até para fazer uma avaliação assim de quantos pontos eu vou ter que passar para o cliente, tipo, nossa, meu Deus, sei lá, vai dar 20 pontos. Tipo, nossa, eu tenho que passar 20 pontos para o cliente, será que isso não é muito? Tá? A gente já teve casos aqui no canal que a gente avaliou e, tipo, deu 40 pontos. Tipo, gente, a gente não vai passar 40 mudanças pra pessoa, tá bom? A menos que sejam pontos que se somem numa solução específica, tipo esse, sabe? São 7, mas resolvem em um ponto, tá bom? Aí tudo bem, mas passar muita coisa pro cliente vai ficar pesado para ele também, tá? Então, vai ser importante a gente também dar uma filtrada no que a gente vai passar, de forma que a pessoa realmente tenha o resultado que ela busca, tá bom? Se de repente eles não estão buscando nada em relação a esses pontos, talvez eu não precise mencionar, tá? É claro que é muito de feeling, é muito de conversar, é muito de entender o que está acontecendo, tá bom? Vamos lá, mudança, no geral, né? A gente tem um banheiro só, então não tem problema essa mudança, não é uma suíte, não é uma questão que vai envolver algo assim, tá? Os quartos, eles são bem parecidos, tá? Na verdade, esse aqui até me parece maior por conta desse dente que tem aqui nesse outro, tá bom? Então, vou colocar aqui o layout do que seria o ideal nesse quarto aqui, tá? Pensando num layout padrão, bom, a gente colocaria, esse armário continuaria aí, né? A gente colocaria aqui, meu Deus, uma cama, certo? Cama de casal aqui no meio. Colocaria as duas mesinhas de cabeceira, tá? E aí entraria aqui a questão de se eles vão querer a TV aqui no painel ou não, mas a princípio eu vou deixar o ideal, que o ideal seria sem a TV mesmo, tá bom? Então essa aqui seria a nossa mudança de layout, tá? Muito bom. O que vocês estão falando aqui que eu perdi? Renato, máquina de lavar de em frente pro fogão. Aí já acho que é forçar a barra. Tá bom, Renato? Não iria por isso não, tá? A pia, sim, porque a pia é realmente um lugar que você usa muito, sabe? É um lugar que você realmente vai ter água ali passando, né? O tempo todo, não é uma máquina, né? Realmente é água mesmo ali. Então ela tem uma relação um pouco mais forte, por isso que ela é de frente, tá? Mas o resto, assim, no geral, a menos que a distância for muito pequena mesmo, tá? Mas no geral, não levaria em consideração, não, tá? Bia, no caso da mudança de layout do quarto, vocês fazem a proposta do quarto onde está e do quarto de casal no comando? Depende, Bi. Depende do quanto a gente vai conseguir ajudar esse casal ou não, tá? Que nem aqui a gente até poderia virar, né? É uma possibilidade, até que ficaria bom aqui em termos de layout, ó.
A gente poderia colocar a cama pra cá. Tem que ver exatamente a escala disso, tá? Mas a gente poderia colocar a cama aqui, também bonitinho, né? E aqui poderia continuar aquele painel da TV deles, tá? É uma possibilidade sim, mas aí a gente não consegue curar o vai e volta. E a gente poderia fazer a cura do comando, tá? Mas mesmo assim eles teriam vai e volta. Sim, nós podemos sim passar as duas opções para eles, tá? Vai depender muito da conversa, a gente vai sentir. Se eles falarem já não, aí a gente já mostra a opção de cá, já mostra as curas que a gente vai ter que fazer para fazer essa mudança, tá bom? Mas é uma possibilidade sim a gente mostrar essa opção aqui para eles, tá? Eu vou tirar só pra gente colocar o ideal e colocar o layout certinho ali, tá? Do outro quarto, ok? Mas é uma possibilidade sim, tá? E pensando aqui agora que o quarto do casal veio para cá, eu só quero pontuar aqui 2 pontos para vocês nesse novo quarto, que seria o bloqueio do armário na lateral da porta, né? Então a solução vai ser a gente trabalhar com um espelho ou um quadro de perspectiva, certo? Então aqui na lateral, deixa eu pegar o laranja, aqui vai ter que ter um espelho ou um quadro, tá? E um outro ponto muito, muito importante em um quarto de casal é a gente pensar em fazer um quarto quente, tá? Não vi o quarto deles, não sei como é que é, mas de qualquer forma a gente vai ligar nossa anteninha nesse sentido de fazer um quarto quente. Aqui a gente tá falando de cores, roupa de cama, a gente tá falando de luz, tá? Todos esses pontos que vão trazer aí aconchego e vão trazer essa questão do romance pro casal, tá? Lembrando que é um casal, pelo visto um casal jovem, tá? Então é importante que eles tenham aí o relacionamento deles com fogo não, mas vai um relacionamento ativo aí, tá bom? Que eles realmente curtam o momento juntos na intimidade deles, tá bom? Não vou entrar em mais detalhes, acho que vocês são bem grandinhos para entender do que eu tô falando, tá? E aqui, então, vamos colocar o layout nesse outro quarto, pensando que a gente tem que ter uma cama e uma bancada, tá? Eu vou pontuar também as questões que estão complicadas aqui naquele outro quarto, e a gente vai fazer a proposta da mudança de layout, porque inevitavelmente vai vir para outro quarto, tá bom? Então, me digam aqui, gente, o que que tem de problemas de Feng Shui nesse quartinho aqui de cima do layout de baixo, tá bom? Do layout original. Vocês conseguem ver aí, acho que vai dar para falar, tá? Então, me digam, por favor. Gente, eu não sei do que vocês estão falando. Vamos lá. Sim, Lari, a gente vai pensar nessa questão aí de estudos avançados. Na verdade, verdade, que a gente está planejando, só que é um pouquinho mais para frente com vocês, tá? A gente está planejando fazer umas correções dos estudos de caso de vocês mesmos, tá bom? Do exercício cota zero, tá? Que acho que vai ser mais legal ainda porque a gente pega um de vocês e a gente abrange aí exatamente uma análise mais avançada, falando mesmo as curas e tudo mais, tá? Abertamente, pra gente conseguir ajudar vocês, tá? Mas isso, mais pra frente, ainda não estão preparados, precisamos andar mais um pouquinho com o curso, tá bom? Mas vamos lá. Sim, vamos lá. Cama no fluxo do Ti, Paula, muito bem. Então, cama no fluxo do Ti. Outro ponto aí. Cabeceira na janela. Tá um pouquinho, né? Tá um pedacinho. Se é um pedacinho, também chega a ser um problema, tá bom, gente? Lembrando que o ideal é não ter, tá? Vou colocar um pouco. Vamos ser realistas. Da cabeceira na janela, tá? A gente tem que entender quem que dorme aí, tá? Se é um filho, se é um hóspede, se de repente é um deles, tá? A gente vai ter que ver isso, mas de qualquer forma é ruim com a cabeça pra janela, tá? Não sei se a gente sempre fala, né? Tipo, tudo bem, por exemplo, se for um hóspede, ele vai dormir lá 2 dias, não tem problema, tá bom? Mas eu não sei se vocês já tiveram a experiência de dormir em hotel e a cama do hotel tá de costas pra janela. Tipo, é interessante passar por aquele momento, tipo, 2 dias pra você entender como é que é. Já aconteceu comigo assim, nossa, foi horrível, tá bom? Eu me senti péssima dormindo com a cabeça pra janela, tá bom? Então, vale a pena testar. Se você, mas eu não sei se acredito, não sei se eu realmente me sentiria assim.
Gente, pega, vira a cama e testa, tá? Fica uma semana lá, só esteja consciente de que você tá testando e que você vai voltar ao normal depois, tá? Mas, testem, tá? Muito bom. Quem falou aqui? Elaine, cama colada na parede, muito bom. Cama colada na parede, tá? Que mais? Mônica, o casal não fica fora do comando nessa posição? Na verdade, trazer o casal para ir é trazer o casal pro comando, tá bom, Mônica? Porque o comando, ó, é sempre a diagonal oposta à porta de entrada, tá? São sempre os guás do fundo, ok? Tem mais uma questão aí, né, gente? Ninguém falou aqui? Deixa eu ver. Acho que ninguém falou. E essa bancada aí, né? Bancada, né? Que seria uma bancada de estudos, provavelmente, ou de escritório, tá bom? De costas para a porta e bancada de frente para a parede, mesma coisa, a questão da perspectiva. Tá bom, gente? Então, são esses pontos que a gente tem aqui. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 pontos para justificar também outra mudança de layout, tá? Ah, Mônica, no outro quarto. Ah, sim, se eles estão no quarto de baixo, eles vão ficar fora da posição de comando, tá bom? Aí, se eles não quiserem mudar, a gente vai ter que fazer a cura para a posição de comando, tá bom? Mas, de qualquer forma, eles estão no vai e volta e é mais complicado trabalhar o vai e volta, tá bom? Legal, gente. Então, vamos fazer mudanças de layout aqui, certo? Eu vou copiar isso aqui e a gente vai propor a mudança de layout para o outro quartinho da melhor maneira que a gente conseguir aqui juntos, tá? Aqui e aqui. Muito bom. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Vamos lá, tá? Então, a gente tem uma cama de solteiro, tá? Vou pensar que essa cama de solteiro é uma cama de uma pessoa que realmente dorme aí, tá bom? Que me parece pelo layout, tá? O ideal dos mundos seria o quê? A pessoa, ela, dormir de frente para a porta, certo? Porque a gente sabe que dá distância por conta da cama de casal, com a mesinha de cabeceira dela, tá? Esse aqui seria a situação ideal, tá? Ou um pouquinho mais pro lado, é que eu tô pensando aqui na escrivaninha, como a gente vai colocar essa escrivaninha nesse quarto. E tá mais complicado. Esse dente no quarto, gente. Além de a gente acabar tendo uma falta em prosperidade nesse quarto, né? Que também é um outro ponto que a gente pode colocar lá em cima no casal. Cadê? Aqui. Além disso, gente, tudo isso, gente, olha só. Vou colocar aqui pra vocês verem o baguá, tá? Aqui a gente também tem, se a gente for pensar em perímetro, né? O quarto deles está aqui, ó. Aqui, certo? E na hora que a gente aplica o baguá, a gente vai ter aqui uma falta. Aqui tá o trabalho, né? Aqui tá o relacionamento e aqui tá a prosperidade. E aqui a gente tem ainda essa falta na área da prosperidade do quarto. Falta na prosperidade do quarto do casal. Tá, então, mais um motivo aí. Opa! Nossa! Achei que pegou outra coisa lá, pegou o desenho, tá? Então, também vamos fazer uma mudança de layout aí, tá bom? Me perdoem, mas eu vou ter que mudar aqui os números, tá? 19, aqui 20, aqui 21, aqui 22, aqui 23 e aqui 24, tá bom? Legal, tá? Então, ali também outro ponto que vale a pena a gente ficar de olho, tá? Mais uma justificativa para a mudança do quarto, tá? Senão a gente faz a cura, tá? Deixa eu ver se vocês me ajudam aqui com esse layout. Olha só, Lari, já tive cama de costas para a janela e em outra situação colada na parede e de costas para a porta. Hoje na posição ideal. Graças a Deus. Para mim, a pior é encostada na parede, principalmente porque eu é que ficava presa. Isso é bem ruim. Tef, não pode ser um lado escrivaninha e do outro mesa de cabeceira? Na verdade, o ideal seria a pessoa não trabalhar no quarto, né? No caso aqui, eu acredito que seja uma criança. Mas vamos pensar aqui. Opa. Peraí que foi demais. Eu vou pensar aqui na situação ideal, tá? Aqui tem uma janela,
Então, colocar a criança... Pensa assim, tipo, se é uma criança, ela já tá estudando no quarto, ela já tá misturando tudo, aí você vai lá, coloca a criança de costas pra janela, de costas pra porta, de frente pra janela, é óbvio que ela não vai estudar, entende? Porque ela vai ficar lá na viagem, olhando pra janela, distraída, e não vai conseguir estudar, tá bom? Então, vou pensar aqui na solução que eu acho menos pior, e a gente vai tentar fazer a cura pra isso, tá? Então, ó, o layout do quarto, a cama, é o principal. Então, a cama, ela vai vir aqui na posição de comando, tá? No quarto, no geral, é sempre a cama que a gente vai dar prioridade, tá? E uma opção seria a gente colocar a mesinha da escrivaninha dessa pessoa aqui na entrada mesmo. E para isso a gente vai trabalhar o quê? A cura de Feng Shui, que é o cristal, aqui no meio, tá bom? Não vejo uma outra opção razoável para isso, porque tem que ter o armário, aqui essa janela é muito grande, e não vamos virar a criança de lado, tá bom? Então, a princípio, vamos manter esse layout aqui. E, no caso, né, a gente vai ter aqui uma bancada no fluxo, e a gente vai, para isso, fazer uma cura com cristal para barrar esse fluxo. Tá bom, gente? Elaine, Tef, na sala e nos quartos, qual baguá tem prioridade para as curas e energização? Baguá do ambiente ou baguá principal? Vai depender do que você quer trabalhar, tá bom, Elaine? Se a gente está falando de uma coisa mais íntima da criança ou do casal, a gente vai trabalhar no quarto, tá? Que nem o relacionamento do filho, né? Tem uma namoradinha, por exemplo, um namoradinho, que seja, a gente vai trabalhar dentro do quarto dele, tá bom? E se a gente tá falando do relacionamento do casal, aí a gente pode trabalhar na casa como um todo, afinal de contas, lembra que a casa é deles, tá? E assim por diante, tá? Amigos, tudo mais, tá bom? Geralmente a gente acaba trabalhando no quarto mais a questão do relacionamento íntimo do casal, tá? E quando é de outras pessoas, né? Quando são filhos, enfim, avós que moram junto, ou home office, né? A gente trabalha num ambiente específico, tá bom? E falta aqui também, né? Apesar de tudo, a gente tem ainda assim aquela falta na prosperidade do casal, do quarto do casal, que virou do filho, tá? E a solução 2 aqui vai ser usar o espelho ou luz para fazer essa cura dessa falta aqui. Uma coisa legal que a gente pode fazer, ó, é colocar um espelho nessa lateral aqui, tá? A gente amplia um pouco essa sensação dessa bancada que tá muito pequenininha, né? A gente vai ter que também fazer aqui a da frente por conta do bloqueio, né, de frente para a parede. Então, calma, de frente para a parede, mudança de layout, mas a gente também vai ter o espelho para perspectiva, tá? Lembrando que o ideal é que seja um espelho realmente mais alto para a pessoa realmente ver o que está acontecendo atrás dela, como se ela tivesse amplitude para frente, tá? E a gente poderia colocar o espelho do lado, no caso aqui esse espelho vai trabalhar a falta, tá? Mas poderia ser também para dar um pouco mais de amplitude ali, realmente deixar aquela área maior para essa pessoa que está estudando aqui, tá bom? Aqui, opa. E então essa cura lá em cima eu coloquei para falta e esse aqui eu coloquei o espelho para perspectiva. Ok. Deixa eu pintar. E aí vocês me digam se esqueci de alguma coisa. Fazer uma última revisão aí, tá? Eu já vou ler o que vocês estão falando. Aqui. 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 Muito bom. Deixa eu ver aqui. Glenda. Experiência. Testei meu filho essa semana, tadinho. Ele sempre dormia com a cama de costas pra janela, encostado na parede. Ele vivia entediado sem saber o que fazer. E muito... mudei a cama dele. Nunca mais ele veio me dizer que estava entediado. Ai, que bonitinho. E como se eu tivesse aberto as portas. Que bonitinho, Gle. Que bonitinho. A gente fica muito feliz. Que bom. Muito bom, gente. Muito bom. Nada melhor do que colocar em prática, certo? A Gle levantou, né? Esse armário aqui seria um bloqueio. Não me dá... Eu acho que ele tá um pouquinho afastado, tá, Gle? Mas vou levantar aqui e a gente vê nas fotos direitinho, tá? Mas seria igual o outro, colocar o espelho aí na lateral, tá bom? Ok. Tá. Aqui.
Acho que eu não esqueci de nada, né, gente? Até o pessoal levantou antes, né, a questão de 3 portas aqui nesse espaço. Não vou colocar, tá? Porque são 3 portas, é um banheiro, uma cozinha e um quarto, não são 3 quartos, 2 quartos. Não sei, não acho que seja um problema aqui, tá bom? Mas vale a pena depois a gente usar a radiestesia, dar uma verificada e tudo mais, mas a princípio não vejo um problema aqui, tá bom? Acho que é isso, né, gente? Acho que não esqueci de nada, acho que tá tudo bem. Lembrando, né, a gente vai verificar também se eles têm cabeceira, se tá tudo certinho. E aí são detalhes que só nas fotos mesmo pra gente conseguir ver, tá? Alguém tem mais alguma dúvida? Vamos ver aqui. Elaine, no quarto 2, a mesa de estudos colada com o fogão é um problema? Não, Elaine, não é um problema não. Tá bom? O problema é a cama mesmo nessas situações, tá? Porta da cozinha alinhada com o banheiro. Isso é um problema, gente, se o banheiro der para a cozinha. Entendeu? Mas é um ponto importante, sim, Glê. Tá? Mas só se, tipo, o banheiro fosse literalmente aqui, sabe? Olha só. Descobri um negócio aqui. A caneta. Se o banheiro fosse aqui e a porta do banheiro desse pra cozinha, aí a gente teria um problema assim, tá, Glê? Mas como ele não está, literalmente, tá? Como ele tá, tem esse hall dividindo aí, não é um problema não, tá bom? Lari, Carol perguntou se tem porta para essa sacada. Estranho, né? Porque se for a porta aqui, é esse pedacinho aqui, né? Opa. Peraí que eu apaguei sem querer. Se for, é esse pedacinho aqui. Acredito eu, tá? Porque aqui eles não fechariam a bancada aqui na frente da porta, tá? Mas aí a gente faz um painel mais recuado nesse caso, tá bom? Se for lá. Não sei, eu preciso ver. Precisamos. É que assim, eles mandam a planta, a gente analisa e depois a gente conversa e ajusta tudo que tem que ajustar, tá bom? Mas a princípio a gente puxaria um pouco a bancada ali para não criar esse, essa situação, tá bom? Muito bom, gente, muito bom. Bia, verificar vazamentos e filtrações, muito bom. Como verificar na consultoria online se o vídeo não mostra, tem que perguntar, certo? Certo, Bi. Lembra que na maratona a gente disponibilizou aquele PDF com todas as perguntas que vocês têm que fazer quando a consultoria for online? Lembra desse arquivo? Tá bom? Você é aluna, tá lá na plataforma, tá? Mas existe esse arquivo e vocês vão pegar e vão mandar pro cliente e pedir para ele responder cada uma daquelas perguntas, porque são coisas que no vídeo não aparecem, tá? São coisas que realmente você precisa saber se teve, não teve, tipo, quanto tempo eles moram lá, quem morou lá antes, predecessores, e aquela coisa toda, tá? Entorno, vizinhos, se vocês gostam ou não dos vizinhos, esse tipo de coisa. Tá bom, gente? Muito bom, muito bom. Então, ó, deu 25 pontos aí pra gente trabalhar, tá? Em termos de mudança, né, é mais uma questão de mudança de layout no geral. Então, acho que isso é muito positivo, porque são menos curas e mais mudanças. Então, a maneira como a gente gosta de trabalhar, tá? E, além disso, a gente vai verificar as questões de interiores mesmo, questão de revestimento, acabamentos e etc, tá bom? Vou só colocar aqui aquela questão de energizações, aqui algumas ideias pra gente pensar aqui nessas áreas que tem áreas faltantes, tá? A questão dos amigos, né, não ter aqui a área dos amigos, fazer um painel aqui na cozinha vai ficar bizarro, tá? Não é uma opção. O que a gente pode colocar é trabalhar os amigos do quarto, tá? Tanto do casal quanto do filho, tá? Se for um filho mesmo, não sei se é um filho ou não, tá? Mas, tipo, não é colocar a foto da galera, tá? É colocar um quadrinho com uma foto dos amigos, sei lá, 3 fotinhos, uma coisa mais discreta, tá bom? Lembrando que a gente tá falando do quarto do casal. O que mais que a gente pode fazer, né? A área dos amigos é metal, então a gente pode trabalhar os elementos metálicos aqui nessa área, né? O próprio granito já é um ponto bom aí, tá? Mas se a gente for pensar, de repente, um revestimento aqui em cima, a gente pode pensar no metal, a gente pode pensar no revestimento de pia que seja redondo, então bolinhas, pastilha de bolinha, e que seja branco,
Ou eu vou colocar a cor de que seja claro, tá? Cor clara, tá? Que a gente tá falando dos claros, de tom pastel, cinza, branco, que são as cores do elemento metal, tá bom? Então, veja como a gente pode trabalhar isso em revestimento e não necessariamente, enfim, em coisas de amigos mesmo. A gente pode trabalhar a energia daquele igual, tá? Então, acho que vai ficar bem legal. Vou deixar esse ponto aqui pra gente verificar se é possível a gente trabalhar ele, tá bom? E na criatividade, então, energização. Deixa eu copiar aqui. Opa, não era isso que eu queria. Deixa eu só colocar outra cor. Pra ficar só pontuado aqui, tá? Então, energização aqui. Trabalhar não. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui, tá? Criatividade é futuro, é metas, é visão. A gente poderia fazer um painel de metas, um painel de calendário, mas estamos na cozinha, né? Então, aquela coisa toda também, tá? Tem um espaço ali na sala, mas é uma coisa um pouco exposta, né? Então, a gente poderia trabalhar o elemento metal, tá? Também com cores claras, também com objetos redondos, né? Então, aqui nessa parede, ó, por exemplo, a gente poderia trabalhar quadros redondos, fazer algum tipo de brincadeira, algum tipo de molduras metálicas, né? O próprio metal mesmo, tá? Então, o cobre, o bronze, de repente colocar aí um pendente de cobre, tá? No geral, trabalhar essa questão do metal. E também a gente pode trabalhar coisas criativas, tá? Ou mandalas, né? Mandalas, elas têm essa questão da criatividade, daquela complexidade toda que é uma mandala, tá? Então, são algumas opções aí que a gente pode ter, tá bom? E aqui, que ficou faltando na área da família, ai meu Deus, não sei porque ele tá fazendo isso. Na área da família, a gente vai trabalhar família mesmo, tá? Deixa eu ver. A área da família tá pegando aqui essa parede aqui da lateral, ó. Que legal, tá? Tipo, a gente não precisa trabalhar dentro do box, tá? Ah, mas suponhamos que eu queira trabalhar o banheiro, eles vão reformar o banheiro, quero pensar numa cor, numa pastilha de alguma coisa, tá bom? Então, lembra que banheiro é bom a gente ter cores claras, tá bom? Mas a gente também pode ter o quê? O elemento madeira, tá? Então, os móveis, eles podem ser madeirados. Vou colocar mais assim mesmo. Então, móveis do banheiro. Banheiro madeirado. A gente pode trabalhar também o verde, então eu posso pensar num revestimento verde, clarinho, tá? Então, revestimento verde, se eles gostarem, é claro, tá? E uma coisa muito legal que a gente pode fazer aqui nessa área é trabalhar quadros, mural da família, vou colocar assim. Mural da família, lembrando que família é deles pra trás, então eles com os pais, com os avós, com a família, com os tios, com os primos, tá bom? Se quiser colocar uns amigos no meio também não tem problema, tá? Mas ter aqui imagens da família deles nesse espacinho aqui, que vai ficar ótimo, porque também vai dar um pouco mais de movimento aqui pra esse hall, tá bom? Então, pelo menos trabalhar as áreas faltantes pra gente ter o equilíbrio aí, tá? Lembrando que é sempre bom fechar o problema para depois colocar energia em cima, tá? E a gente vai perguntar para eles também o que eles querem energizar, tá? Então, se eles querem energizar, de repente, o sucesso, a gente trabalha o sucesso. Se eles querem mais prosperidade, a gente trabalha a prosperidade. E assim por diante, tá bom, gente? Glê, Tef, alinhamento de 3 portas do corredor é só para a porta de quarto que entra nisso? As 3 portas têm que ser de quartos? Não necessariamente, tá bom, Glê? Não necessariamente. Posso colocar aqui, tá? Mas, assim, é um ponto que eu vou ter que avaliar, que já tem muita coisa, sabe? Então, eu vou colocar, mas a gente vai avaliar se realmente isso é um problema, tá? Se essa questão da comunicação é presente mesmo neles ou não, tá bom? Tipo, se o casal não tem problema de comunicação, isso não é um problema, é uma coisa que talvez a gente não trabalharia, pelo menos nesse primeiro momento, tá bom? Mas vou colocar aqui pra deixar certinho, tá? Então, hall com 3 portas e a solução meu Deus, cura de Feng Shui, tá? Ok. Tudo bem, gente? Ok, tá? Lari, o problema de TV no quarto é por conta das radiações? Sim, lá. Não faz diferença se é dentro do armário ou não, mas ela fica a critério da pessoa. Sim, a gente tem um pouco mais de jogo de cintura nesse sentido, porque a gente sabe que tem pessoas que gostam muito de TV no quarto, a gente sabe que tem pessoas que realmente
assistem TV no quarto, não vivem sem a TV no quarto, tá bom? Mas se for pensar na questão de saúde do morador, não faz bem, tá? Não faz bem. Tudo bem, gente? Muito bom, gente, muito bom. Fechamos então, tá bom? 26 pontos aí que a gente pensou para esse estudo de caso aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais um estudo na prática aqui, tá? Eu conversei com a Bel e a gente vai tentar trazer estudos pós esse estudo, né? Então, realmente trazer como ficou o projeto, que eu acho que isso vai ser interessante pra gente avaliar. Aqui o cliente deixou, aqui o cliente não deixou, aqui a gente, de repente, achou uma solução de interiores para uma cura, que nem ontem mesmo a gente estava vendo um projeto e a gente solucionou o problema de uma viga em cima do sofá, colocando uma prateleira fina de croitas embutidas, jogando para cima dessa viga, porque a viga estava imediatamente ali do lado da parede. Então foi uma solução arquitetônica, uma solução de interiores super viável, vai ficar super bonito e vai resolver, vai curar essa questão da viga, tá bom? Então realmente trazer o 3D aqui, trazer como ficou o projeto detalhado para poder mostrar para vocês como ficou, tá bom? Aí a lição de casa vai ser vocês revisitarem a aula de estudo para vocês conseguirem entender o que deu certo e o que não deu, tá bom? Então a gente tá pensando nisso daí e a gente vai trazendo aí, tá bom? Deem curtidas aí pra gente, tá? Antes de sair. Um beijo para vocês, muito, muito, muito obrigada. Um beijo, até!